Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões diárias pelo canal IBE Fortaleza, receba nosso grande abraço nesse momento. Estamos concluindo as meditações sobre a Páscoa e, particularmente, eu penso que temos que ter uma palavra final sobre vários momentos que antecederam, que aconteceram durante a crucificação. Já falamos da ressurreição. E tem um particular que chamou minha atenção, que também pode ser trabalhado como restauração na vida de um discípulo que falhou terrivelmente com Jesus. Esse registro está em Marcos capítulo 16, de 1 a 7. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Talvez a menção de Pedro fosse necessária para que o discípulo que havia negado Jesus se sentisse incluído. Pedro continuava sendo amado por Jesus. A morte e a ressurreição são justamente a prova desse amor que vence todo o pecado. Jesus vive porque o poder de Deus é maior que o poder que nos afasta dele. O relacionamento de Pedro com Jesus pôde encorajar pessoas que se sintam indignas a também se aproximarem sem temor daquele que tudo venceu. Eu quero pedir hoje uma pequena liberação do tema da oração para a gente trabalhar, concluindo aqui a nossa reflexão da Páscoa, que é importantíssimo entendermos esse recado que Jesus envia a todos, mas especialmente a Pedro. Pedro estava desanimado após ter negado a Jesus, e Jesus então agora envia uma mensagem através das mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. E Jesus então manda esse recado particular a Pedro, que o havia negado 3 vezes, que agora estava desanimado, estava desolado, e que Jesus agora deseja restaurar, porque seria muito importante para a condução do movimento cristão que Pedro, pelas características, pela aproximação, pela forma como ele andava com Jesus, ele precisaria então ser restaurado da vergonha, da culpa, do fracasso e de tudo que ele havia passado. Jesus então agora envia essa mensagem particular a Pedro, para que ele também esteja na Galileia juntamente com os outros discípulos, porque Jesus tem uma mensagem especial para esse discípulo. O anjo, então, as incumbiu como mensageiras da ressurreição. Como a gente viu, as mulheres com um papel importantíssimo aí, era para elas contarem a seus discípulos e a Pedro que Jesus os encontraria na Galileia. Note que Pedro, o discípulo que negou o Senhor, foi escolhido para uma referência especial. O Redentor ressurreto não o repudiara, mas ainda o amava e desejava vê-lo novamente.
Um serviço especial de restauração precisava ser feito. A ovelha errante precisava voltar à comunhão com o pastor. O discípulo caído deve voltar à casa do Pai. Muito precioso esse recado que Jesus manda para Pedro, para que Pedro também chegue até a Galileia para encontrar a Jesus e receber dele restauração, cura, um encontro divino para ajudá-lo ali na Galileia. Está adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Nós sabemos que o momento da restauração de Pedro aconteceu em João capítulo 20, a partir do versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sabemos que esse momento do capítulo 21 de João, Pedro havia voltado para pescar, o versículo 3 vai dizer isso, que Pedro voltou para pescar e também os outros discípulos. Nós sabemos que ele, na realidade, ele estava desistindo de toda a caminhada apostólica. Jesus, então, vai ao seu encontro lá na praia e Jesus, então, o aborda e também lhe pergunta se ele ainda o ama, se ele o ama, se ele o ama. E ele vai respondendo: sim, Senhor, te amo. E Jesus vai entregando para ele essa tarefa, essa missão extraordinária: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Agora não mais um pescador de almas, mas um apacentador de ovelhas. Só Jesus poderia fazer isso com Pedro. Enquanto ele amargava a desolação do fracasso, a tristeza de ter negado o seu melhor amigo, a tragédia de ter falhado terrivelmente com Jesus, Jesus agora o encontra, o restaura, o afirma e o reconduz ao apacentamento das ovelhas do rebanho do Senhor. Nós precisamos estar atentos a esse cuidado, a essa generosa oferta que Jesus faz, não somente a Pedro, mas a todos nós. Todos nós temos falhado de alguma maneira. Não negamos muitas vezes diante dos outros, mas no particular nós falhamos, nós fracassamos, nós negamos sim. E Jesus então nos encontra, nos perdoa, nos restaura e nos recoloca novamente na caminhada, no cuidado do rebanho dele. É o rebanho dele, é o povo dele, é a igreja dele, e é uma honra poder participar, abençoar, pastorear e cuidar, apesar de sermos quem nós somos. Pessoas que fracassam, que falham, que negam, que pecam, mas que Jesus não desiste. Essa é a reflexão de hoje. É sobre isso que nós queremos abordar e também a nossa gratidão, porque sabemos da importância que Pedro teve para a igreja do Senhor do primeiro século e até hoje. Essa figura, essa pessoa marcante, que foi tão humano a ponto de negar, foi tão humano a ponto de receber e acolher a restauração, o perdão e o envio novamente para o cuidado do rebanho do Senhor. Se ele falhou, nós também falhamos.
Mas se ele foi perdoado, nós também somos perdoados. Ele foi reconduzido, nós temos sido reconduzidos também. Que Deus nos ajude. E aqui eu encerro essa pequena participação sobre a Páscoa. E amanhã nós retornamos com mais reflexão sobre a oração. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu estou contigo nessa reflexão e também no aprendizado sobre a restauração da vida de Pedro. Um grande abraço.